festa vai acontecer do outro lado do Mar da Galileia, onde Jesus sobe a montanha. Aí faz uma ligação, né, de Moisés em outrora, que subiu ao Monte Sinai. Aí Jesus também senta com os seus discípulos. Neste sinal, a festa da Páscoa está para acontecer, né, todo o povo judeu então, da época se dirige a Jerusalém para poder celebrar a festa da Páscoa. Mas aí o que Jesus faz? Ele faz justamente o contrário. Ele sai de lá e vai para o outro lado do Mar da Galileia, para a região dos pagãos. E aí com isso, o que acontece? O povo, logicamente que já estava seguindo a Jesus, vai junto com ele. Ele provoca então um movimento de vida para fora, né? O povo se locomove para outro lugar, de Jerusalém então para o território pagão, relembrando também lá Moisés, né, que liderou o povo lá da saída do Egito, que o povo lá estava sofrendo, estava sendo escravizado, oprimido. Jesus faz o mesmo, porque o que estava acontecendo com o povo ali? O povo também estava sendo escravizado e também estava sendo oprimido. Então Jesus também faz o mesmo movimento de sair. Jesus então age porque Jerusalém se tornou um novo Egito, lugar em que o povo é oprimido e explorado. A Páscoa então celebrada em Jerusalém, de fato, ela passa a não ser mais uma festa de libertação, né, de vida abundante para o povo, e ela passa a ser ocasião de opressão. O que acontece nesse sinal, lá na hora que faz a divisão, né, dos pães e dos peixes? Jesus sacia então a fome do povo, é isso? Nesse quarto sinal, a questão então da sobrevivência, ela aparece imediatamente e é a exclusiva preocupação ali de Jesus, né? Com a sobrevivência então daquele povo. Nada disso acontecia na Páscoa, né, em Jerusalém. Jesus então provoca em seus seguidores, representado ali, se você for ler por Filipe, né, quando ele pergunta sobre a questão de como resolver a fome daquele povo, ele dá uma capucadinha em Filipe, mas o Filipe ele acha que o comércio por conta ali dos bens, né, que sustentam a vida e que seria necessário muito dinheiro para matar a fome do povo. Então ele achava que era um caso basicamente sem solução. Surge então a figura de André. É André, então, no caso, que chega ali com aqueles peixes, né, e com aqueles pães. O nome do André significa humano. Ele leva então os pães e os peixes, os pães e os dois peixes. Mas a gente sabe que o que seria isso para tanta gente, né? O pão ali de cevada e o peixe era comida do povo ali, do povo pobre mesmo. O rapaz ali recorda os pequenos, né, que estão dispostos a servir e a partilhar os bens da vida, sem submetê-los à ganância do comércio. Então, naquele sinal, a gente percebe que há uma dose de humanidade pelo André, né, e também
Jesus, na hora que pega os pães e os peixes, ele não agradece o rapaz, né? Ele faz o agradecimento a Deus, é importante aqui para a gente lembrar, e com isso ele recorda os bens, né, que sustentam a vida dentro do projeto de Deus. Esse gesto de dar graças a Deus, ele retira os bens da vida, das garras, da ganância e do acúmulo, para colocá-los no âmbito da partilha e da gratuidade. Todos têm direito a esses bens, porque é
Então, a gente sabe muito bem, vocês lembram desse texto? O que acontece, né? Como que acontece esse texto, essa história? Jesus caminha pelas águas. Como que acontece o texto? Quem lembra? Jesus estava lá, os discípulos foram. Os discípulos deixaram Jesus lá, pegaram a barca, foi, e depois Jesus foi caminhando nas águas, né? E Pedro, né? Como ela falou ali, Pedro vai e pede depois lá na frente para que ele também possa caminhar. Então, esse caminhar, né? Eles vão partir para Cafarnaum. Isso significa, de novo, é um momento que João, a comunidade de João, vem demonstrar que é de novo o anti-êxodo. Ou seja, Jesus saiu com o povo para fazer a partilha dos pães lá na montanha e agora há um desejo dos discípulos de voltar para casa. Quantas vezes, né, na nossa caminhada a gente tenta aí, né, mudar de vida, chega num ponto a gente dá uma fraquejada e eu vou voltar, né, vou voltar para o caminho. Foi o que aconteceu aqui com os discípulos. Quando eles, né, partem, eles vão para a barca, é aquele desejo de voltar àquilo que é mais cômodo, né? Aquilo que é mais fácil. E aí, né, algumas coisas interessantes, né, que a gente pode perceber nesse texto. Então, a tarde que está caindo vai então mostrar que é aquele medo da noite, né? A insegurança do atravessar a noite, de atravessar o mar, de pegar uma tempestade. Então vai demonstrar a insegurança do discípulo, a insegurança até mesmo de cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus hoje. Quantas vezes, né, vocês já tiveram essa insegurança do caminho que estão seguindo? Já tiveram? Não? Que beleza, hein? Não? Já? Já ou não? Quantas vezes a gente pensa, é esse caminho mesmo? É por aqui mesmo que eu vou? Esse evangelho, é isso mesmo que ensina? Esse Jesus, né, realmente é o Filho de Deus? Às vezes a gente tem umas inseguranças, algumas dúvidas. Então essa tempestade, esse mar, essa tempestade à noite veio mostrar a insegurança do discípulo, né, diante, né, da novidade que Jesus apresenta. Aí a gente percebe então, né, que a gente vai ver que os discípulos deixaram Jesus lá na montanha. Ou seja, né, isso significa que eles abandonaram o projeto de Jesus. Não quiseram mais continuar diante da insegurança da vida, diante da insegurança se Jesus realmente é o Messias. Então eles abandonam Jesus e vai tentar seguir a sua vida, né, de outra forma, da forma que cada um vivia antes. E aí Jesus, né, como a colega ali lembrou, Jesus então não abandona os discípulos. Jesus não abandona o Pai. E ele vai ao encontro dos seus discípulos, caminhando então pelas águas. E aí a gente vai perceber, né, que o Evangelho de João, ele vai se distanciar nesse ponto, ele vai se distanciar do Evangelho de Mateus e de Marcos, quando diz que Jesus entrou na barca com os discípulos. Mateus e Marcos, se vocês forem confirmar, capítulo 14 de Mateus, aí estão versículos, e também de Marcos, Jesus entra na barca. João fala que Jesus não entra na barca. João não menciona isso. Por quê? Entrar na barca significa que Jesus também ia fazer um anti-êxodo. Ele ia voltar como se fosse o povo, né? Que foi o povo de Israel que foi libertado do Egito, é como se eles tivessem voltado para o Egito. Então Jesus não entra na barca porque na realidade ele sabe que o projeto dele é um projeto de vida, é um projeto de liberdade. Então entrar na barca significa
Então Jesus afirma, né? Sou eu. Vocês lembram de alguma coisa na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, que recorda um pouco isso para a gente? Jesus fala, sou eu. Quem que falava assim? Lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Deus lá, né, mas quem que eu vou falar para o povo que está me dando esses mandamentos? A quem eu vou falar para o povo que está libertando a gente? Diga que sou eu, né? Eu sou. Então, Jesus, quando ele fala sou eu, ele então nos remete, ele nos lembra das próprias palavras do Pai, né? Deus está na pessoa de Jesus, é a presença de Deus em Jesus. E aí nós vamos ver por que procurar Jesus. Então, o Evangelho vai retomar aqui a partilha dos pães. A multidão, nós vamos perceber já diante do decorrer desse capítulo 6, que a multidão continua atrás de Jesus, mesmo. É o pão para todo mundo comer, o pão, não tem ninguém passando necessidade. Então o povo continua atrás de Jesus. E aí Jesus, né? Jesus de vez em quando ele é meio duro, né? Ele vai, então a gente sabe que ele fala com a multidão que vocês estão aqui porque vocês estão aqui não por causa da minha palavra, mas porque vocês estão cheios, ficaram satisfeitos, com a barriguinha cheia. Aí Jesus então faz essa crítica dura ao povo. E aí ele vem e diz: não trabalhem, como está lá? Não trabalhem pelo alimento sem estrago. Não trabalhem pelo alimento que estraga, mas pelo alimento que dura a vida eterna. E qual alimento é esse? Isso nós vamos ver depois, mais na frente, na segunda parte, né? Do livro de João, que ele vai nos apresentar qual é esse alimento, qual é esse pão verdadeiro que nos traz a vida eterna. Então, para o povo da Bíblia, trabalhar significa cumprir a lei. Jesus então garante que essa atividade acaba. E por quê? Porque a lei acaba gerando morte. Lembra lá daquela imagem lá do paralítico, lá perto lá da piscina, que nós vemos ali na imagem, perto da piscina, ali quantas pessoas sofrendo ali, por quê? Por causa da lei, acabou-se todo mundo querendo cumprir a lei ali, estritamente acabou gerando muita morte. A morte do povo, a morte da esperança, a morte do querer viver melhor, de ter uma vida tranquila. Então, Jesus então vai dizer que cumprir a lei muitas vezes vai gerar a morte do povo. Então, é preciso ter uma prática nova, uma prática diferente. E quem nos oferece essa prática diferente é Jesus, que vem então ensinar o amor e a solidariedade. Então o povo entende então a proposta de Jesus, mas quer uma confirmação por meio de um sinal. Como eles pediram lá com Moisés, né? Uma prova de que Deus estava com Moisés, agora também eles querem de Jesus uma prova que mostre para eles que Jesus realmente é mensageiro de Deus. Então, para o povo da Bíblia, pão era sinônimo de vida. A vida plena é um presente de Deus à humanidade. E esse presente se manifesta nas ações de Jesus. Então, a lei não é mais expressão da vontade de Deus. Cumpri-la não aproxima de Deus. O
versículo 1 a 41, que é a cura do cego de nascença. Vocês lembram desse texto? Aquele cego que ficava perdido, né? Tinha sua cama lá no chão, lá, pedindo esmola, e aí ele pede, né, a Jesus para curar. Esse sexto sinal que nos é apresentado por João, ele então vai nos remeter, vai nos relembrar o prólogo do Evangelho de João, lá no capítulo 1, né, versículo 4, que fala assim: essa luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram apagar. Tudo que acontece nesse sexto sinal nos remete à questão da luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. Então, o sexto sinal vai nos aprofundar essa afirmação que está lá no capítulo 1 do Evangelho de João, e também que a gente vai perceber no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Diferente dos outros sinais, esse sexto sinal vai acontecer lá em Jerusalém. Então, Jesus, que é a luz do mundo, ele vai entrar em conflito com as trevas, que é o poder político religioso da sua época. Jesus querendo trazer a liberdade para o povo e o poder político religioso querendo manter o povo oprimido. Então, a cura do cego é demonstrar, né, que aquela pessoa, as pessoas estavam sendo excluídas em nome do cumprimento de uma lei. E Jesus, então, ao curar esse cego, ele vai demonstrar que a vida fala mais forte do que toda opressão e toda a terra. Nesse sexto sinal, o evangelista apresenta 8 cenas que são importantes para a gente entender. Primeira cena, a gente vai encontrar 3 personagens: Jesus, o cego e os discípulos. Aí a gente vai ver que os discípulos de Jesus, eles ainda tinham na cabeça aquele, apesar de tal tempão convivendo com Jesus, caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, eles ainda tinham na cabeça a lei que eles seguiam antes. Então, quer dizer, eles ainda tinham, né, enraizado o poder político e religioso. Então, eles lá e perguntam para Jesus. O cego começa a clamar e eles perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele, lá no ventre materno, ou foram os seus pais? Para eles, alguém tinha que ter pecado, porque se ele foi, né, se ele nasceu sem a visão, era considerado que alguma coisa errada tinha sido feita. Então, tudo é um pecado, então ele é considerado que alguma coisa errada ele tinha feito. E aí, quem que Jesus responde? Quem lembra? Nem ele, nem seus pais. Tudo isso é para manifestar a vontade de Deus, para manifestar a obra
contar uma história sempre, um fato rapidinho, que no momento de exclusão, no momento de opressão, foi chamado e agiu na situação? Não lembro? Mas já aconteceu, né? Então tá bom. O importante é acontecer, né? Aquelas pessoas caídas, né? Da nossa sociedade, as margens da sociedade que chama para que nós possamos também, como Jesus, ter uma ação diante da situação. E aí, Jesus faz o quê? Ele cospe no chão e faz barro. E aí isso vai remeter, vai nos lembrar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que é a criação da humanidade. Como que Deus criou o ser humano? Deus fez barro. Deus fez barro e ali modelou o ser humano. Jesus, ele faz barro, coloca nos olhos lá do cego, demonstrando então desse gesto que ele está fazendo. A partir de Jesus começa uma nova criação. A criação, Deus criou o ser humano, homem e mulher, sua imagem e semelhança, mas agora é preciso ter uma nova criação que não siga mais, né, o rigorismo da lei, de uma lei que oprime, né, porque a gente não quer seguir mais as leis, né, de uma lei que oprime, uma lei que exclui. E aí, Jesus então vai pedir esse cego para se lavar onde? Na piscina de Siloé. Siloé significa enviado. Quem é o enviado? Quem é o enviado? Quem é o enviado, gente? As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Nós nascemos de novo porque banhamos na água de Jesus, o enviado. E aí nós vamos para a terceira cena e Jesus desaparece. Fez o milagre e deu no pé, né? Saiu fora, deixou o cego curado lá para trás. E aí começa agora uma nova situação. O cego é indagado pelas pessoas, pela comunidade, pelos poderosos, né? O poder da época, o poder político, o poder religioso. E aí as pessoas pensam, é aquele cego? Então essa terceira cena chama ao testemunho. O cego é chamado a testemunhar Jesus. Não é mesmo você que é o cego? Não, sou eu mesmo. Jesus, aquele homem chamado Jesus, me curou. E nós temos então na quarta cena
prefere então falar, ele é de maior. Ele mesmo responde por ele. Então ele se humilha diante da situação, mas o cego curado, ele continua firme, ele assume o risco do seu testemunho e ele perde até o convívio com a família, porque ele vai ser banido, ele vai ser excluído da sociedade, mas ele mantém o seu testemunho diante de Jesus. A sexta cena é uma situação um pouco mais dramática para o cego. Então ele é obrigado a confessar a verdade. Até parece que até então ele não estava falando a verdade, né? Mas eles ficam insistindo e ele é obrigado a confessar a verdade. E aí ele continua sendo firme no seu testemunho e confessa que realmente foi curado por Jesus. Então sabemos, aí ele vai dar um grande testemunho. Até aqueles doutores da lei, né, que entendiam muito da lei, mas estavam lá perseguindo Jesus, começou a se deixar ser cego, né? Não queria ver. E aí o cego curado, ele dá um testemunho. Sabemos que Deus não verá, sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos do cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Então esse é o grande testemunho que ele dá diante das autoridades. A sétima cena, então nós vamos ver que Jesus agora reaparece para o cego, encontra novamente com o cego, e aí o cego então faz diante de Jesus a sua profissão de fé. Ele se ajoelha e faz a sua adesão incondicional a Jesus. Ele não está preocupado mais se ele vai ser banido ou excluído da sociedade. Ele não quer mais voltar na cegueira da sociedade moral. Ele quer continuar enxergando e ele então faz a sua opção para continuar na luz que é Jesus Cristo. E a oitava cena, que é a última cena que esse capítulo nos apresenta, então vem resumir todo o capítulo. Então Jesus afirma: eu vim para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, Jesus cura o povo de suas cegueiras. E ele, curando o povo, então ele vai desmascarar aquelas pessoas que tentam manter o povo cego. Então, quando nós deixamos as comunidades que faz a opção do seguimento de Jesus, que se deixa realmente, que deixa a luz, guiar a comunidade, então essa comunidade é uma comunidade de testemunho, é uma comunidade de amor, é uma comunidade da solidariedade. O sétimo sinal é um dos grandes sinais, que
texto, quando as pessoas, Jesus vai lá no túmulo, lá visitar para ver Lázaro, aí ele chora, né? Aí as pessoas falam o quê? Vejam como ele o amava. Então vai demonstrar o amor e a fraternidade que deve existir, que existe na comunidade de João e que deve existir nas nossas comunidades, seguidores e seguidoras de Jesus hoje. Então, a família Lázaro, Marta e Maria, eles representam a comunidade de João. Eles representam também as nossas comunidades. Então a gente vai perceber que ali é um clima de fraternidade. Maria, o pastor e Marta, o irmão Lázaro, né, que está morto até então, mas há um momento assim de fraternidade, de comunhão, tanto deles, entre eles, quanto deles com Jesus. Aí nós vamos ver dois modos, né, de ver a morte, que nos apresenta as comunidades de João. Primeiro, a gente vai ver a morte como falta de qualquer expectativa de vida. Não está dando para ver? A gente vai ver a morte como a perda de qualquer expectativa de vida. E a gente vê a morte, que é a visão, né, que Marta e Maria têm no cantinho. Acabou a vida. Jesus, já tem 4 dias, já cheira mal. Ou seja, é o momento em que começa a decomposição do corpo, né? Não adianta mais, já cheira mal, não dá mais, a morte acabou, né? E aí a gente vê na visão de Jesus, não tem mais morte. A morte é apenas o não, meu amigo Lázaro, nosso amigo Lázaro, está dormindo. A morte para Jesus é algo que pode ser passado, é algo que pode ser vencido. Então Jesus, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. Então Marta representa um tipo de discípulo de Jesus que precisa superar. Então, Marta representa o discípulo de Jesus que precisa superar o preconceito da morte. Ela crê na ressurreição no último dia, mas ela ainda acredita que acabou. Jesus é a ressurreição e vida aqui e agora. Se Jesus está presente na comunidade, se Jesus vive nas nossas comunidades, então não tem mais ter o medo da morte, porque Jesus, ele traz vida, ele é a luz que traz a vida eterna. Como é o canto, sou Luiz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, eu vou versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Então, essa segunda semana que se inicia, esse capítulo 12, ele vai então ainda voltar, que a Geismara falou, na questão do sexto dia, dos 6 dias. São 6 dias antes da Páscoa, a festa dos judeus. Então, Jesus
depois nós vamos então perceber que esse Jesus, ele é o pão da vida, ele é aquele que nos dá a vida eterna. Então, a primeira parte do Evangelho de João conclui aprofundando o último versículo do qual: ninguém jamais viu a Deus, quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Então, as palavras e ações de Jesus, como já falei, então vem nos chamar, vem nos mostrar que agindo Jesus, nós estamos vendo a própria ação do Pai. Então, nós vamos agora. Tem algum questionamento, alguma coisa que não ficou bem claro que vocês querem perguntar? Antes da gente fazer o cochicho. Eu? Pode ser? 5 minutinhos para a gente começar. Como amar Jesus em uma sociedade onde a maioria é pobre e marginalizada? E quais são os favores do povo hoje? Vamos lá, nosso grupo lá achou como amar Jesus em uma sociedade pobre e marginalizada, crendo mais no Evangelho e buscando sempre excluir os ensinamentos do mesmo, preocupar mais com o nosso próximo, ser perseverante na fé e buscar sempre transmitir a paz. A segunda ficou falta de amor ao próximo, nosso povo está clamar por mais fraternidade e por políticos mais honestos. Quem mais quer falar? Quem mais? Coragem, discípulos. Nosso grupo aqui colocou Só estranho. que às vezes é fácil fazermos nossas orações, mas quando vamos sair da prática como Jesus fez, que doou sua própria vida, nós recuamos. E às vezes criticamos aqueles que fazem dentro da nossa própria igreja. Às vezes desejamos até que aquilo que estamos realizando dê errado, para depois a gente ficar cobrando. Ah, vocês estão mexendo onde não deve. E Jesus, ele morreu porque Jesus foi o maior crítico da sua época. Ele enfrentou a sociedade da época. E nós, às vezes, queremos ficar só orando, rezando. É muito fácil. Nosso povo clama por justiça, por saúde,
comunidades da Estaré já se ajeitaram por lá. Eles vão vir em caminhada, vão vir para aquela rua de baixo ali, a rua. Cara daquela placa. Melquides. José Melquides, vai vir para a rua José Melquides, vai entrar nessa rua em frente a Jerusalém e vai vir para Santa Cruz. A comunidade Santa Luzia da Vila Nova vai fazer a distribuição dos folders que nós fizemos. Não chama de panfletagem do bairro que quer. Nós vamos levar a palavra de Deus para o povo. Nós vamos entregar a palavra de Deus ali atrás do campo. O pessoal da Santa Luzia vai fazer a Rua da Raia e vai vir aqui pela Rua Oscar, na contramão, fazendo esse pedaço aqui. O pessoal da São Camilo vai fazer todo o morro lá em cima da São Camilo, vai fazer a rua, aquela descida da Rua Nome ali, e vai fazer essa rua José Loeste, né? Agora é mais chique, né? Pegar ali na Rua da Luana e voltar para quem vai lá para a Água Comprida, mas fazer só aquele pedacinho, não vai fazer a rua principal, os órgãos de grito. Ok? Santa Cruz vai pegar a rua do lado de lá da linha, que é Cláudio Honor, Cabral Franco. Vai vir lá debaixo da Cláudio Honor. Chegou perto da padaria, vai fazer os dois lados, fazer toda a feira, passar perto da casa da menina morava, passar em frente à casa da velhinha e voltar ali pela rua do supermercado Vitória, para vir para Santa Cruz. Santa Rita vai fazer o trabalho deles no sábado, porque de manhã, domingo de manhã, eles vão se encontrar com a comunidade Divina Espírito Santo da Água Comprida. E eles vão descer fazendo a Água Comprida toda. A hora que chega um pela rua de lá, a rua que o ônibus sobe, e um pela rua onde o ônibus desce. E vai fazer todo esse caminho, né, esse trabalho que a gente vai estar levando a palavra de Deus. O setor Coringa, Nossa Senhora de Luz vai fazer no sábado também, porque eles têm missa de primeira Eucaristia domingo, 7 horas da manhã. Já estava marcada essa missa que eles vão fazer no sábado. E assim que terminar a missa deles, eles vão vir caminhar fazendo a Madonna José Bento. Até a feira eles se encontram com Santa Cruz e vem para cá. Nossa Senhora da Boa Morte vai fazer da pracinha onde a gente inicia nossas missas de setores para cima do sábado, pelo menos foi isso que o povo lá disse, fazendo no sábado, para que no domingo faça aquele pedaço, suba o Jardim Central, se encontre no São Geraldo e a gente distingueva a rua abaixo ali pela Rua 4, se encontra com o povo aqui e nos encontramos aqui para celebrar essa missa. Nós vamos fazer cada comunidade, cada setor, usa da sua criatividade, traz bolas para as crianças, façam faixa, venham, dar taças. Não tem uma regra, tem que ser desse jeito. A gente vai usar a criatividade em cada comunidade, trazer muita alegria, trazer violão, levar a palavra de Deus com um sorriso no rosto, ok? Agora a bênção final dos dois padres, ou dos dois, por favor. O padre Axé deu a bênção inicial, o padre Axé, por favor, dá a bênção final para nós. Os panfletos já estão prontos. Os panfletos não, né? Os folders já estão prontos. É a falha, gente, calma aí. Os folders já estão prontos e amanhã nós vamos distribuir para as comunidades. As apostilas também já foram para as comunidades. Cada coordenador de comunidade já está levando a apostila para a sua comunidade. Quando o Jorge está reclamando lá aqui, ontem eu dei a bênção final. Aí você já vai dar a bênção final. Fala para ela, está reclamando. Eles vão ficar para a gente receber a bênção final. Mais uma segunda noite da semana bíblica, né? Cumprida. Nós cumprimos essa missão. Aí amanhã vejo quem? Soninha. José. Soninha. Cadê a Soninha? Está aí? Amanhã vai ser sobre o quê? Vem falar aqui. Olha lá. Amanhã, quarta-feira, o tema, o livro da glória, e o lema, dei-vos o exemplo. Amanhã quem vai facilitar esse encontro nosso é a nossa Soninha, cria da Santa Cruz aqui da nossa palavra. Eu sabia que minha mãe tinha escrito um livro, não. Livro da glória, livro da minha mãe. Livro da glória.
Aliás, a minha mãe, ela disse que a semana que vem ela vem passar uns dias aqui na paróquia. Agradecer vocês, tá? Ela queria vir essa semana, mas a gente estava apertado com a semana bíblica. Aí ela veio na semana que vem para estar visitando as comunidades, para estar agradecendo. Ela está ótima. Ela está tão boa que escreveu até um livro. Então amanhã a gente se encontra. Escuta, é 7 horas ou 7h30? 7 horas. O pessoal está começando às 7h30. Não, ontem começou às 7h30. Hoje começou às 7h15. Porque está todo mundo chegando às 7h30. É 7 horas, 7h30 amanhã. Se o pessoal está chegando, mas está começando às 7h30. Mas aquele cartazinho que está na internet vai ser Vamos fazer que nem ontem. Vamos fazer que nem ontem. Batam palmas, tá? Vamos fazer que nem ontem. Quem acha que é 7 horas? Quem acha que é 7h30? Não, aí também é só 7h30 mesmo. Atenção. O que vocês acharam da apresentação, do aprofundamento aí dos 7 sinais apresentados pela Gismara e a Sandra? Vocês acharam bom? Elas souberam passar direitinho aquilo que a gente queria saber realmente a respeito do Evangelho de São João? Então significa que quando vem elas podem voltar? O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre convosco. Amém. Então, amados irmãos, queridas irmãs,